livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 21. Quem pudesse colocar em pés em reverência à palavra. Glória a Deus. Esperar todos os irmãos encontrar. Creio que a palavra do Senhor vai falar muito forte em nossos corações nessa noite. Todos encontraram? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, algumas traduções, eu vou ler duas traduções que eu tenho. Amém? A primeira tradução que eu tenho diz assim, versículo 21, capítulo 21, versículo 11. Peso do mar, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. Todos têm essa tradução? Amém? Agora tem uma outra tradução que diz assim: sentença contra do mar, gritam de Seir, guarda, a que hora estamos da noite, guarda, a que horas estamos. Amém? Podeis tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tenho percebido ultimamente que tudo está convergindo, tudo está caminhando de forma a se cumprir o que está escrito na Bíblia. Muitas pessoas têm duvidado, muitas pessoas não dão ouvidos, muitas pessoas não buscam a Deus, só que o caminho está ficando estreito. Eu estive no shopping com a minha esposa e a gente estava observando algumas coisas no shopping, algumas coisas que hoje são naturais, mas não são normais para nós que seguimos a Bíblia. E mais para frente na palavra a gente vai saber por que isso está acontecendo. A hora que eu estava vindo para cá, aonde era o templo antigo, onde era a igreja antigamente, tinha um acidente de moto. E a gente sabe que acidente de moto geralmente é feio. Motoqueiro sempre leva a pior. A que horas ele estaria na noite, esse motoqueiro? Essa passagem da Bíblia, irmãos, ela fala do sentinela que ficava olhando para a Babilônia, longe a Babilônia, e de longe ele via um redemoinho muito grande que se formava na Babilônia, e colocaram um sentinela justamente para a cidade não ser invadida. E a preocupação de todos era perguntar para o sentinela que horas era da noite, porque durante o dia era mais fácil de vigiar. E a Bíblia nos ensina, como já foi dito aqui essa noite, a orarmos e vigiarmos. Na verdade, Jesus disse: vigiai e orai. Jesus também disse que Ele veio para curar os enfermos. Quantas pessoas nós vemos que estão doentes, irmãos? Quantas pessoas? Interessante, irmãos, esses dias eu até falei isso para minha esposa, que geralmente quem pede socorro é quem está morrendo afogado, não é quem está no barranco.
E muitas vezes a gente não tem como adivinhar que a pessoa está necessitada de um auxílio, de uma mão amiga, de uma palavra amiga. Se a pessoa não acenar para você, não tem como você saber. Então muitas vezes na igreja acontece que a pessoa está passando por algum momento difícil na vida, só que os irmãos não têm obrigação de saber se a pessoa não falar. E a gente vê isso diuturnamente acontecer nas igrejas. E aí quando você percebe que a pessoa saiu da igreja, ouve seus comentários: ninguém foi lá, ninguém foi ajudar, mas ninguém ouviu o pedido de socorro. Como que você pode socorrer alguém se alguém não gritar por socorro? Vai adivinhar? Precisamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que a gente faz na igreja. A palavra do Senhor fala que pai não salva filho e filho não salva pai. Você pode orar pelo irmão da igreja, mas você não salva o irmão da igreja. Ele tem que ter primeiro no coração dele que Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Se ele tiver esse pensamento no coração dele, se você orar por ele, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você não tem que adivinhar quem está mal, você tem que orar. E muitas vezes as pessoas se incomodam porque você não percebeu que aquela pessoa está passando por alguma dificuldade. Deus nos deu o dom da palavra para nós nos comunicarmos. Cantamos hinos falando de que somos irmãos, que somos todos em Cristo, mas cadê a nossa irmandade? Cadê a confiança que você tem no seu irmão? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque tem muita gente na igreja que se finge de irmão. Por isso que a gente perde a confiança. A que horas estamos da noite? A que horas estamos? E tudo isso acontece, irmãos, porque está escrito aqui. Quer que eu prove? Romanos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem conheceu os milagres, os prodígios e as maravilhas que Deus fez. Só que olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, versículo 21. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, a medicina está tão avançada que já tem rim artificial, tem coração artificial, tem criança que não precisa do ato para ser concebida, inseminação artificial. Os homens estão se julgando deuses. Conheceram a Deus, só que não deram a Deus a devida honra. E ele continua, versículo 23:
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Versículo 24: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Homem tendo relacionamento com homem, mulher tendo relacionamento com mulher. Vamos ter uma novela agora na Rede Globo que a neta vai casar com o vô. Tudo isso Deus está permitindo que aconteça. Sabe por quê? Porque eles conheceram a Deus, mas não deram a honra que era devida a Deus. E ele continua, e o apóstolo Paulo continua, ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Homem mudando de sexo, mulher mudando de sexo. Está aqui, irmãos. Versículo 26: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. A que horas estamos da noite? A que horas? Tudo está se cumprindo, irmãos. Tudo. Eu falo que não estamos na hora de pregar profecia, nós estamos na hora de pregar salvação, porque está muito próximo ao nosso arrebatamento. E eu não quero ficar nessa terra. Aqui eu sou peregrino, nós somos peregrinos, nós somos só passageiros. A palavra de Deus diz: não ajunteis tesouros nessa terra, porque daqui você não vai levar nada. E tem muito pastor preocupado em construir igreja, ao invés de estar preocupado em salvar a alma. Estamos vendo um monte de alma ir para o inferno, e um monte de pastor preocupado em construir igreja. A que horas estamos na noite? E na sua casa, Deus te colocou como torre forte da sua casa. Você tem sido vigilante? Você tem sido atalaia da sua casa? A que horas da noite está a sua família? A que horas da noite está o seu trabalho? A que horas da noite está o seu relacionamento com a sua esposa? A que horas? Nós precisamos aprender mais de Deus, irmãos. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos constantemente estarmos alertas, vigias. Nós somos a atalaia da nossa família. Tem muitos aqui que só ele é convertido, a família inteira não é. Então você foi levantado como atalaia da sua casa. E é de você que Deus vai cobrar. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: e como eles, versículo 28, não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, relações extraconjugais, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicidas, contenda, engano, malignidade.
uma pessoa assim vai para o céu? Nós lemos lá no começo que essas pessoas aqui conheceram a Deus, por isso que Deus as entregou a todas essas coisas. Talvez nós precisamos conhecer mais de Deus, irmãos. Versículo 29, versículo 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Imagina você aborrecer a Deus, irmão. Será que a pessoa, a hora que está trocando de sexo, ela lembra de Deus? Será que a hora que o marido está traindo a mulher, ele lembra de Deus? Será que a hora que um irmão está traindo outro irmão, ele lembra de Deus? Quando você está tratando mal a sua família, você lembra de Deus? Está aqui, irmãos. Antes você não tivesse conhecido a palavra, porque as que conhecem não as praticam, está sujeito a tudo isso daqui. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. São amigos de pessoas que fazem tudo isso. A que horas você está da noite? A que horas? Eu não sei, irmãos, quando vai ser a vinda de Jesus, mas tudo indica que vai ser à noite. No Novo Testamento, em várias passagens, ele cita a noite. Os irmãos que leem Bíblia sabem que o Novo Testamento tem várias passagens onde é citada a noite. A que horas estamos nesta noite? E se Jesus voltasse hoje? Como está a sua casa? Como está a sua vida? Como está a sua família? Qual o relacionamento com seus amigos? Qual o seu relacionamento com a igreja? O que você tem feito pela obra? A obra, irmãos, não é só estar aqui com o microfone na mão. A obra, ela começa desde a limpeza do chão até a bênção final do culto. Existe todo um procedimento. Por isso que nós temos que nos envolver. Quanto mais a gente se envolve com a obra, irmãos, mais a gente se apaixona. Quanto mais você se envolver com a obra, mais você se apaixona. É como você ter um filho. Se você não tem, você não sabe o sentimento. A partir do momento que você tem, você começa a criar um sentimento todo especial. E assim é com a nossa fé, irmãos. É com a obra. Foi como nosso irmão disse aqui: nós somos a torre forte da igreja. Nós não podemos esmorecer. Nós temos que ser os atalaias. Glória a Deus. A que hora nós estamos da noite? A que horas? Estou falando da noite, irmãos. Convido os irmãos aí em Efésios, em Tessalonicenses. Carta do apóstolo Paulo à igreja
Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Louvado seja Deus. Está difícil ouvir glória a Deus hoje, né, irmãos? Aleluia. Mas eu não venho aqui agradar ninguém não, viu, irmãos? Eu falo para os irmãos o que Deus coloca no meu coração. Aqui eu não falo que ninguém vai ficar rico. Aqui eu não falo que ninguém vai comprar carro novo, casa. Aqui eu só falo o que Deus manda, irmãos. 1 Tessalonicenses, versículo 5. Capítulo 5, perdão. Vou ler do versículo 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Todo mundo sabe, não precisa escrever, todo mundo conhece a palavra. Versículo 2. Gostaria que a igreja lesse em voz alta, versículo 2. Porque como ladrão da noite. A que horas estamos nessa noite? Será que nós vamos acordar nesta noite antes do ladrão? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como será esse dia, irmãos? Para muitos será para a glória, mas para outros será para a vergonha. A que horas estamos nessa noite? A que horas? Eu espero, irmãos, que tudo que é pregado aqui, se os irmãos não guardarem tudo no coração, pelo menos guarde uma coisa: você é o atalaia da sua casa. Deixe o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração. Você é o atalaia. É você que vai prestar conta para Deus. Gostaria de prolongar mais, mas eu tenho alguns avisos, irmãos. Vou deixar essa palavra no coração dos irmãos, amém? Que Deus seja louvado. Glória a Deus. A que horas estamos da noite, irmãos? A que horas? Louvado seja Deus. Vamos passar aos avisos, irmãos. Irmãos, eu sou muito correto com o horário, viu? Sou meio até chato com o horário.